Então, pessoal, iniciamos o último conteúdo da apostila, que nós temos a parte de modularização, que ele serve basicamente para explicar o conceito de reutilização de código, né? A gente otimizar código. Então, quando a gente usa a modularização, o objetivo é você reaproveitar um trecho de código em outras partes do programa, em outras partes do algoritmo, que você não precisa ficar repetindo a mesma quantidade de comandos, tá? Os mesmos comandos várias vezes. Então, essa é a ideia de utilizar a modularização. Ela é dividida em dois tipos básicos, tá? Então, a modularização também é chamada de subrotina, que são os procedimentos e funções. No conteúdo de vocês, né, no conteúdo do curso, está a explicação apenas de funções, tá? E é o que cabe mais até para a gente utilizar no Java. Então, o conceito de função é o que a gente vai utilizar na questão da modularização. A sintaxe, ela é assim, é o tipo de retorno. Então, esse tipo de retorno que está aqui, ele é um tipo primitivo, tá? Então, ele vai retornar um int, um string, um double, um boolean, assim por diante, tá? Então, ele vai retornar um valor. Aí a gente dá um nome da função, né? Então, esse nome da função é o nome da nossa subrotina, do nosso módulo, e daí tem os parâmetros. Os parâmetros são as variáveis que precisa para a função fazer algum cálculo, tá? Então, normalmente a gente utiliza a função para retornar algum cálculo que a gente passa por parâmetro aqui, as variáveis necessárias. Aí vem os comandos, né? Sintaxe que os comandos podem ser qualquer comando que a gente já viu até agora, né? Normalmente é um cálculo para uma função, é o que cabe mais a parte prática, mas pode ter qualquer comando, pode ter if, pode ter for, tá? Pode ter else, qualquer comando pode ser utilizado dentro de uma função. E daí necessariamente ele tem que ter um return, tá? Return, como o próprio comando diz, é um retorno, e esse retorno ele pode ser um valor ou uma variável, desde que ela seja do mesmo tipo que eu coloquei no tipo de retorno, tá? Então, se eu coloquei um tipo de retorno inteiro, o meu resultado aqui tem que retornar um valor inteiro. Então, tem que ser do mesmo tipo. Então, aqui tem a explicação do que é cada um, né? Nome da função. Os parâmetros é a lista de variáveis, então ele pode ou não ter variável, tá? Pode ter a função apenas abre e fecha parênteses e fazer algum cálculo aqui retornando, ou simplesmente passar um ou vários parâmetros aqui. Esses parâmetros, depois a gente vai ver, eles não necessariamente precisam ser do mesmo tipo, tá? Então, um exemplo, eu posso passar aqui um parâmetro real e retornar um texto, um string, né? Como que a gente utiliza em Java, tá? Aqui tem um exemplo em Java que ele serve para retornar se o número é par ou ímpar, tá? Então, reparem que a função, eu dei um nome aqui para ela de par ou ímpar, tá? Então, esse daqui é o nome de função. Como parâmetro, ele tem um valor, é um int n, né, variável n, então é um parâmetro que a gente diz que tem. O retorno dela é string, tá? Então ele vai retornar um texto, um caractere. E aqui vai toda a lógica do nosso algoritmo, do nosso programa, tá? Então, quando a gente fazia os programas normalmente, a gente colocava a entrada de dados, que é o escreve e leia, fazia o cálculo, né, ou usava repetição, usava comando se e se não, if else, e depois mandava escrever o resultado, tá? Quando a gente usa o conceito de função, a lógica da resolução ela está dentro da função, tá? E no programa principal a gente só faz a entrada de dados. Então esse aqui é o exemplo completo, depois eu vou mostrar aqui no NetBeans como é que funciona. Só explicando um pouco da função, o que ela faz, né? Então, se o número que for passado aqui por parâmetro, né, for o mod 2 igual a zero, então ele vai retornar par, né, a string par. Se não, vai retornar a string ímpar.
Então, essa daqui é a lógica. Nosso programa ela está dentro de uma função. Já no programa principal, a gente precisa fazer a entrada de dados. Tá? Então, aqui eu declarei uma variável inteiro. Estou pedindo para digitar o número, né? Tem o system out e o ler. E depois ele vai passar por parâmetro esse valor que ele informou. Esse valor que ele informou aqui no ler vai passar por parâmetro para a função. Tá? Alguns detalhes aqui. Esse nome aqui da função tem que ser exatamente o que foi declarado aqui. Tá? Mesmo nome. O tipo precisa ser igual. Tá? Então aqui eu declarei um tipo inteiro e aqui também está um tipo inteiro. O nome da variável não importa, porque a partir do momento que ele chamar a função, ele assume o valor da variável e não o nome dela em si. Tá? Então, um exemplo aí, se eu digitar 10, quando eu chamar essa função, eu vou passar 10 por parâmetro. Ele vai chamar a função, vai ter uma lógica aqui. If 10 mod 2 igual a 0, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, então ele vai retornar resultado par e vai colocar o resultado aqui. E aqui, além de chamar a função, a gente pode fazer um system.out.print direto com o nome da função. Tá? Então aqui ele tem o número E, que seria o nosso resultado, a parte que escreve na tela, né? E o valor do resultado, ele está dentro dessa função. Então, ele faz tudo no system.out.print, o escrito na tela, quanto o resultado da função. Então, aqui tem outro exemplo, mas vamos primeiro aqui para o Java. Então, aqui no Java, ele tem o mesmo exemplo da apostila. Então, aqui ele tem o nome da função, tá? Ele sempre vai ter que ter um public static, né? Por que public static? O public significa que ele vai ser usado somente nesse arquivo Java. Tá? Então, eu não consigo usar essa declaração aqui em outro arquivo. Então, aqui eu declarei e vou utilizar ele somente aqui. Mesmo nome, par ímpar, par ímpar. O valor que está aqui é inteiro e por parâmetro também é inteiro. Vai retornar uma string, né, que ele vai ser para o ímpar aqui, conforme o valor. Tá? Aqui deixa eu só trocar, porque ele está com um exemplo que foi modificado. Lembrando que aqui a comparação é igual a igual, né? Dois sinais de igual. Eu vou fazer a execução. Shift F6. Vai aparecer aqui embaixo para mim. Então, ó, aqui ele apareceu, digite o número, né? Então, se tem out.print que está aqui, digite o número. Eu vou informar o número 5. Informei 5. Ele apareceu aqui como resultado, o número é ímpar. Então, ele pegou esse system out.print aqui, escreveu o número é, aí ele chamou a função. A função ele chamou, o valor 5 foi passado por parâmetro, foi feito a lógica do código, se é par ou ímpar, e retornou no resultado aqui a string par. Ímpar, desculpa, que é o que está aqui. Tá? Vou fazer mais uma execução aqui, Shift F6, e vamos colocar um valor par agora. Vou colocar 8. Então, 8, aí ele escreveu, o número é par. Então, ele assumiu o valor de 8 quando chamou a função, fez a lógica e deu o resultado como par.